momentos difíceis, tempos de instabilidade, tempos de incerteza para o mundo, mas para nós temos a certeza e temos a estabilidade em Deus, ou não? Apesar desses tempos instáveis, nós temos tempos incertos, tempos em que as pessoas ao bem chamam mal e ao mal chamam bem, ao doce chamam amargo, ao amargo chamam doce, a luz chamam de trevas, as trevas chamam de luz. São esses os dias que nós estamos a viver. E por isso mesmo, nesses momentos, desses últimos dias, são tempos de instabilidade, um mundo instável, nós podemos viver com estabilidade. Nós, filhos de Deus. Amém? Então, o apóstolo Paulo fala-nos disso. E, Paizinho amado, nós pedimos, Senhor, entendimento, revelação, rema, Senhor, para que nós possamos, na verdade, entender bem, ter bom conhecimento, Pai, da Tua palavra e pôr esse conhecimento em ação, transformando esse conhecimento em sabedoria, Pai, para que esse conhecimento e essa sabedoria possam trazer estabilidade nos dias de hoje para as nossas vidas, para as nossas famílias, Senhor. E o mundo possa ver a diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2. Vamos ler esse versículo todo. São 17 versículos. Não fujam. Tá? São só 17 versículos. Aqui o apóstolo Paulo é preciso ler com muita atenção. Senão vamos perder muitas pepitas de ouro de revelação. Estão aqui escondidas, mas se lemos assim, a gente vai perdê-las todas. Vamos com atenção. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 17. Ok. Diz assim o nosso querido apóstolo Paulo. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, oh glória, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa da profecia, palavra ou carta, atenção agora, atribuídos indevidamente à nossa autoria. Dá para entender? Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, que já é. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e que se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Santuário de Deus aqui na terra, amém? Lá no templo. Não vos lembreis de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos, lá nos estudos bíblicos do apóstolo. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento. O que o está detendo nesse momento é quem? A igreja. Amém? A igreja. Para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, ou não? Está todo mundo. Já está em ação. Restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. É a igreja do Senhor com o Espírito Santo. Então, quando ele for afastado, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, a palavra de Deus. Ele vai pronunciar a palavra de Deus sobre ele. E destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas ilusórias de mentira. E com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, à palavra, a Deus, etc., que os poderia salvar.
É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor. Presta atenção nisso. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor. Deus é quem envia, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação. Amém? Alguém aqui? Glória a Deus. Pela santificação feita pelo Espírito Santo, não é? Ruach HaKodesh, e pela fé na verdade. E para isso vos convocou, por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, veja só, para alcançarmos glória, sabe que há uma glória para si e para mim? Nós somos gloriosos, sabia disso? Aleluia. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, para tanto de viva voz, quanto por meio das nossas cartas. Que o próprio Senhor Jesus, agora é uma oração que ele faz, o apóstolo Paulo faz uma oração para nós. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Uau! Que oração poderosa, não é? Irmãos, depois do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos falar sobre esses eventos, esses sinais, coisas que têm que acontecer, não é? Nesses tempos maus dos últimos dias, Paulo ora por nós. Ele pede a Deus, amém, para que nos conceda ânimo em nosso coração, porque os dias são maus, para que a gente não deixe de caminhar com Deus, para que a gente não olhe para o outro lado, mas a gente continue com o Senhor, apesar das pressões, etc, etc, não é? Conceda ânimo ao nosso coração e nos fortaleçam, a fim de fazermos sempre o bem, amém, tanto em ato como em palavras. E por isso, essa oração do apóstolo ele fez especialmente para os crentes que iriam viver este mau tempo dos últimos dias. Você e eu. Sabe que as orações do apóstolo Paulo, do Senhor Jesus, de todos esses apóstolos, que oraram 2000 anos atrás, ainda hoje Deus está a responder? Ainda hoje Deus está a responder essas orações? Então, tome nota, amados, que nós não estamos apenas a viver nos maus tempos, já vou explicar porquê. Nós não estamos apenas a viver nos últimos dias, nós estamos a viver nos últimos dos últimos dias. Os últimos dias começaram quando? Os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Ali começaram os últimos dias. Há 2000 anos atrás, mais ou menos, não é? 2000 anos. Começaram os últimos dias. E o Senhor ungiu o seu apóstolo, o seu servo Pedro, que fez aquela grande pregação naquele dia de Pentecostes, cheio do Espírito. E Pedro disse isso mesmo. Pedro pegou na profecia do profeta Joel, lá atrás, séculos atrás. Ele pegou nessa profecia e disse, lá em Atos 2, 17 a 18, aleluia, ele diz que nos últimos dias, olha aí, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Alguém aqui sonha? Oh, glória, eu também sonho. Está a brincar. Amém. Sobre os meus servos, eu já estou a caminho dos 80, cuidado. Não parece, mas é. Não? Aleluia. Então, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito
naqueles dias, e eles profetizarão. Deus estava a usar o seu servo, Pedro, para dizer, ei, hoje começaram os últimos dias. Porque hoje eu derramei o meu Espírito. Aleluia. Então, aleluia. Foi naquele dia que nasceu a igreja, contra a qual as portas do inferno não prevaleceriam, como disse o Senhor Jesus. Amém? Foi ali há 2000 anos atrás, no dia de Pentecostes, que também começaram os últimos dias, porque os últimos dias fazem parte da era da igreja. Agora, pelos acontecimentos, pelos eventos dos nossos dias, você olha, vê televisão, lê noticiário, vai não sei o quê, caminha na estrada. Você até nem precisa ver televisão, você até nem precisa ver nada disso. Basta ler a Bíblia, para você ver que aquilo que a Bíblia diz está a acontecer hoje. Não é? Você vê, você percebe-se que esses são os tempos de que Jesus nos avisou lá em Mateus. Não é? Que sim, esses tempos maus, imediatamente antes da sua vinda gloriosa para reinar na terra. Coisas e eventos vão acontecer, coisas tremendas, irmãos. Coisas tremendas. Falou de pestes, de tempestades, de terremotos, de guerra. Está a acontecer? Está a acontecer, vulcões, não sei o quê. Por isso, amados, mais do que nunca, eu digo, mais do que nunca, o mundo não precisa de crentes. O mundo precisa de homens e mulheres maduros na palavra de Deus, conhecedores do Espírito Santo, não de crentes. Eu dizia a um pastor no outro dia, estamos a conversar, eu digo assim, eu prefiro uma igreja com 12 discípulos do que uma igreja com 500 crentes. Precisamos ser discípulos do Senhor Jesus. Deixar de ser crentes para começar a ser discípulos do Senhor Jesus. Cumprir com aquilo que Ele nos mandou fazer. Aleluia. Então, o que é que eu devo fazer para eu me tornar um discípulo do Senhor? Aleluia. Olha, eu como converti ao Senhor, eu devo passar tempo com Deus, devo buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, ouvir homens e mulheres íntegros da palavra, os seus ensinos, etc, etc, amém? Eu tenho que me agarrar à palavra de Deus, eu tenho que começar a saber o que é que Jesus fez por mim, o que é que Deus planeou para mim, lá antes da fundação do mundo, já Ele me tinha no seu coração, é nosso paizinho querido, não é? Abba, nós amamos Abba. Em João 8, 31 e 32, temos que estudar e aplicar a palavra de Deus às circunstâncias dessa vida que estamos a viver. João 8, 31 e 32, todos conhecem, diz que então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que é que eu devo fazer para ser discípulo? Permanecer na palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou a dizer isso porque logo a seguir quero dizer algo mais. A absorção da palavra de Deus para os nossos corações entra por 5 sentidos da alma, né? Do físico, mas depois da alma e desce para o nosso coração. Ali nós guardamos o tesouro em nosso coração, nas tábuas do nosso coração nós devemos escrever a palavra, ou não? Ali nós produzimos conhecimento da palavra, revelação da palavra de Deus. E quando nós aplicamos esse conhecimento da palavra que nós recebemos da palavra, nós aplicamos, nós praticamos isso, nós estamos a transformar esse conhecimento em sabedoria. Nós estamos a andar em sabedoria. Quem anda pela palavra é sábio, anda na sabedoria de Deus. Amém? E produz sabedoria para a sua vida. E quando nós, com esse conhecimento, com essa sabedoria, nós juntamos esse conhecimento a essa sabedoria e caminhamos e vivemos de acordo, nós temos uma vida estável. Aconteça o que acontecer, esteja você onde estiver, nós temos uma vida estável.
naqueles dias da guerra lá em Sarajevo, uns anos atrás, não sei se os irmãos se lembram, tinha um irmão meu, da fé, que Deus mandou para Sarajevo. Eu disse assim, meu irmão, estamos a orar por ti, nós te amamos. Ele é americano, um grande amigo meu. Nós estamos a orar por ti e olha, fica firme, porque Deus é contigo. Sabe o que ele me dizia? Não há lugar no mundo que eu queira estar mais do que em Sarajevo, no meio da guerra, porque é ali que Deus me colocou. É ali que Deus me quer. Se é um lugar que me dá paz, é ali. Irmãos, quando nós conhecemos a palavra, nós vivemos, aplicamos esse conhecimento e começamos a andar sabiamente, estejamos nós ou não estivermos, nós vivemos com estabilidade. Amém? E essa estabilidade Deus tem para aqueles que buscam a sua palavra, que se tornam seus discípulos. Apesar das situações. Eu podia dar aqui muitos testemunhos, não é? Porque a vida nesse mundo de iniquidade, este mundo que jaz no maligno, como diz a palavra, este mundo tenebroso, está no meio das trevas, vive nas trevas, amém? Se nós tivermos essa estabilidade na palavra e no Senhor, no Deus da palavra, nós vamos, apesar de estarmos onde nós estamos, nós vamos viver em segurança, em firmeza, amém? Sem dúvidas, porque Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança conosco e Ele não falha. Deus não falha, amém? Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Eu acredito, amados, que a salvação é a melhor, não digo coisa, porque uma salvação é mais que uma coisa, é a melhor possessão que um pecador pode buscar. Pecador que busca a salvação é sábio. Pecador que não quer saber das coisas de Deus é um nércio. Então, se o pecador busca a salvação, ele está a buscar a melhor possessão possível para a sua vida, porque ele vai ser salvo. Amém? Aleluia. E a melhor possessão que você e eu, como crentes, como nascidos, não podemos buscar é buscar o Senhor e a sua palavra. É como nós lemos essa escritura domingo passado, falamos de estabilidade também, não sei se os irmãos se lembram. Eu vou ler outra vez essa escritura de Isaías 33, versículo 6. Isaías 33, versículo 6, diz assim: haverá, pois, segurança e estabilidade em tuas eras, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Haverá estabilidade. O amor reverente a Yahweh será o teu maior tesouro. Uau! É assim que nós devemos andar nessa vida. As pessoas fazem planos, falam disso, têm ideias para coisas. É fútil se nós não tivermos Jesus em nossas vidas, se nós não formos fiéis a Ele. Então, o pano de fundo para essa vida de estabilidade, essa oração de estabilidade, o apóstolo Paulo aqui fala-nos. Ele fala-nos de eventos, coisas que vão acontecer, coisas que estão para acontecer, que vão acontecer, coisas nesses últimos dias, até a vinda, até a guerra ser tomada para que o anticristo se revele, etc, etc. Amém? Ele frisa que a igreja e o Espírito Santo está na igreja, não é? São os únicos que impedem que o anticristo se revele já. Embora o seu Espírito já cá está. Basta olhar para as nações, para os valores das pessoas, totalmente diferentes dos nossos valores. Parece que eu não sou desse mundo, e não sou mesmo. Eu sou de outro mundo, não é? Então, porque quando o anticristo se manifestar, já a igreja não estará mais aqui na terra. Por isso ele vai poder se manifestar. E quando ele se manifestar, vai haver ainda mais destruição na terra. Ainda mais. Vamos lá ler. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 9. No entanto, vós sabeis o que está detendo
o que o está detendo, referindo-se ao anticristo, nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, ou não? Restando tão somente que seja afastado aquele, a igreja e o Espírito, amém? Que agora o detém. Então, depois de ele ser afastado, então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás. Olha só, de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder de Satanás, com sinais e com maravilhas ilusórias de mentira. Já não há milagres aí de mentira? Quantos? Já viram estátuas a chorar? Já viram pessoas a serem curadas? Nem sequer nem no nome de Jesus são curadas. Ah, milagre. Pois quem põe a doença também pode tirar, ou não pode? Satanás simplesmente tira a doença por uns momentos para a pessoa ficar curada. Passado um tempo está doente outra vez. Ou não é? Porque ele não consegue fazer o que Deus faz. Ele é perverso. Ele até imitar é mau em imitar. Então, Satanás vai usar esse homem na terra para imitar o governo do Senhor Jesus. Tentar ser tão glorioso como Jesus será quando ele vier para governar na terra. Amém? Mas a boa nova é que esse homem vai ser destruído na vinda do Senhor Jesus. Vai acabar. Jesus vai acabar com ele. E antes de começar o seu reinado na terra. E assim como Jesus foi prolo, foi descendência, digamos assim agora, descendência da palavra de Deus e uma mulher, é ou não é? O verbo se fez, ou a palavra se fez, carne, não é? O anticristo vai ser descendência de Satanás e uma mulher. Sabia disso? O anticristo vai ser descendência de Satanás e uma mulher. Vai ser filho de Satanás. Olha aí. Esse falso líder mundial terá poder para imitar perversamente, nunca jamais a mesma coisa, mas perversamente imitar Jesus, com milagres e toda de mentira, como nós lemos, não é? A fim de convencer as massas humanas, as pessoas do mundo. Ai, que homem fantástico! Um político fantástico, um economista fantástico. Ele vai acabar com essas guerras, ele vai não sei o que, fazer alianças com países, com nações, aparentemente vai trazer paz. Não, ele vai trazer ainda mais destruição. As pessoas vão, todo mundo vai votar nele. Não é? E ele vai convencer as massas através dos mídias, das televisões, de, sei lá, comícios, de coisas tremendas. As pessoas vão ficar assim, mas que homem maravilhoso. Ai, é um Deus. Ai, é um Deus. Agora, Jesus foi ungido com o poder de Deus, ou não? Por Deus. O anticristo vai ser ungido com o poder de Satanás, por Satanás. Não tem nada de original, de coisa que da parte de Jesus. Ele imita, ele simplesmente imita. Satanás imita Deus, só que ele não tem nem a sabedoria, nem o poder para imitar corretamente. Ele imita, mas sempre perversamente, porque essa é a natureza dele. Olha só, Jesus anunciou o início do seu ministério aonde? Numa sinagogazinha, não foi? Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, ao sair do rio, desceu o Espírito Santo sobre ele. Jesus foi cheio, foi impelido para o deserto pelo Espírito Santo. Ali ele confrontou Satanás, onde Jesus passou 40 dias, 40 noites em jejum. Amém? Ali Satanás veio tentar, agora sim. Estás em jejum, estás fraquinho. E veio, Satanás atacou Jesus no corpo, transforma essas pedras em pão. Atacou Jesus na alma, atacou Jesus no espírito. E nessas três tentações, Satanás não levou nada. Jesus venceu todas as vezes. E depois, ao fim desses 40 dias, quando o Senhor Jesus saiu e apresentou-se lá na sua terra, Nazaré, num sábado, numa sinagoga.
E ali ele declarou, Jesus anunciou o início do seu ministério. Olha aí, Lucas 4, 16 a 19. E chegando a Nazaré, aí estava assim do deserto. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, olha aí, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu estou aqui para isso. Começo isso hoje. Disse ele lá na sinagoga, não é? O anticristo vai fazê-lo num templo, não é numa sinagogazinha. Vai fazer num templo. Templo, aquele templo já estão a construir, já tem mobílias e tudo prontas para o templo lá em Jerusalém. O templo que eles querem levantar, os judeus querem levantar esse templo. Não é? Ele vai fazê-lo nesse templo. E diz assim lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, porque ele quer adoração para ele. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo para ser Deus. Ele vai se declarar Deus. E os povos vão adorá-lo. Fantástico. Sábio. O primeiro dia vai ser lindo. Parece que o homem é de paz. Cuidado. Muitos vão rejeitar o amor de Deus. Vão rejeitar as coisas de Deus. Mais ainda do que hoje. Vão rejeitar a palavra do Senhor. E vão preferir aceitar a delusão, o engano, a mentira que lhes é apresentado. Não é? 2 Tessalonicenses 2, versículo 10. Aleluia. E com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os podia salvar. Vão rejeitar Deus e vão seguir essas conversas. Pensando que este engano, amados, não será apenas temporário, mas esse engano vai continuar a aumentar nas pessoas. Vai causar endurecimento do coração, vai causar afastamento de Deus, das pessoas de Deus, vai causar muita coisa, vão virar as costas para Deus, vão odiar Deus, não é? Vão odiar o Evangelho, vão odiar tudo o que tem a ver com Deus, o povo de Deus, etc, etc. Apesar do maior derramamento do Espírito Santo, de avivamentos, de evangelismo, da história da humanidade. Olha só, nunca se viu tanta igreja como hoje, ou já? Há cidades, você já contou, por exemplo, já sabe quantas igrejas tem aqui em Aveiro? Você ficaria admirado. Olha o que Deus está a fazer. E parece que não está a fazer nada. E quem diz Aveiro diz outras cidades, outros países. Deus está a levantar. As igrejas estão a nascer como cogumelos. Pessoas estão a se juntar, pessoas estão a começar a louvar a Deus, pessoas estão a aprender a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. E por isso, mesmo assim, apesar que muitos vão rejeitar essa coisa que tem necessidade de salvação, precisam de Deus, essas pessoas vão ter os seus corações endurecidos, vão ficar ácidos, amargos contra Deus e as suas coisas, e as coisas de Deus. Vão viver cheios de iniquidade em seus corações, cheios de veneno na boca para aqueles que amam a Deus. Então, esse engano vai começar enquanto a igreja ainda estiver na terra. Já começou ou não? Já começou. E
E depois o tempo vai se aproximando para o dia em que Jesus vai tirar a sua igreja da terra. E esse engano vai continuar a aumentar no coração das pessoas. Eles vão seguir essa mentira, vão seguir esse engano com coisas, ódio de Deus, que Deus não existe, que Deus não é preciso, que Deus não sei o quê. Querem provar as coisas buscando mais e mais desse engano em suas vidas, não é? E vai aumentar então severamente, especialmente nos dias da tribulação, quando a igreja não estiver cá. Então, vamos notar alguns sinais de hoje, dessa iniquidade. 2 Tessalonicenses 2:7. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Hoje em dia, amados, nós vemos por essas maior parte das nações do mundo ocidental. Dos outros não sei porque não conheço. Não conheço assim muito bem, não vou falar. Então, nós vemos essa iniquidade em ação. Nas ruas, sem vergonha, apresentam, lutam por esses valores que não são mais que iniquidade. Dão a cara por essas coisas, achando que está certo, está correto, não é? É uma ação da sociedade, uma sociedade totalmente liberal, não se submete a regras. Okay. E aleluia. Então, eles não se vão, porque é uma sociedade liberal, socialista, sei lá, Deus não existe, vamos fazer tudo como nós queremos, nós não precisamos de Deus, o homem não precisa de Deus, o homem tem a si próprio, Deus aqui não faz falta. Vocês já viram isso? E essas pessoas vão fazer isso em todo o mundo, usando a televisão, usando os médias, usando etc, etc. Não é? Vale tudo, vão dar a cara, vale tudo para conseguirem que a iniquidade avance. É o mundo que nós temos hoje. A mensagem dessa gente é muito clara, irmãos. O homem não precisa de Deus. O homem tem-se a si próprio para se ajudar. O Deus do homem é o próprio Deus, é o próprio homem aqui na sua mente. É isso que os homens pensam nos dias de hoje. O homem consegue resolver os seus próprios problemas, por isso o homem não tem necessidade desse tal Deus, muito menos dessa coisa que se chamam de cristianismo. Isso é para os atrasados. Mas, por mais cérebro, por mais intelectuais que essas pessoas sejam, e eles até são de intelectuais. Até Jesus diz que os do mundo são mais sábios, são inteligentes do que os de casa, não é? Eles até têm, eles até sabem. Mas uma coisa eles não têm. Eles não veem, não têm visão espiritual. Eles são cegos espiritualmente. E eles não entendem que todos esses problemas, e que eles estão ainda a aumentar mais, pensando que estão a resolver os problemas, estão a dificultar ainda mais a situação, tem a ver, sim, com dois seres caídos. De há muito tempo atrás, coisas que aconteceram. Dois seres caídos, Satanás e Adão. Começou com eles ou não? E apenas quando o Filho do Homem, o Filho de Deus, voltar para reinar na terra, é que ele, porque ele é divino, ele é um Salvador sobrenatural, o verdadeiro Salvador sobrenatural, ele vai desfazer essa maldição na terra. Amém? Ele vai corrigir tudo. Desde o clima, desde, sei lá, tudo. A maldição vai desaparecer, como nós lemos da palavra de Deus, não é? Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode resolver os problemas, porque só Ele é sobrenatural para resolver problemas sobrenaturais. Só Ele. Não importa o que as pessoas possam falar a outras pessoas sobre a verdade do Evangelho, a salvação, a libertação da humanidade do pecado,
O mundo está a gritar contra, nesse momento, o mundo está a levantar a sua voz contra todas as formas de retidão. Não aceitam a retidão. Não aceitam Deus. Uns até espuma na boca quando se fala de Deus. No seu todo, nesses dias, a humanidade ama a injustiça, ama o pecado, não é? É como, usando as palavras do Senhor Jesus, é como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. Mas as boas novas, queridos, é que nós, Igreja de Cristo, temos o poder do Espírito Santo, temos a palavra de Deus, amém? O poder de Deus para falar e trazer as pessoas à salvação, aquelas que escolham querer salvação, que busquem a maior possessão que possam ter, que é a salvação para as suas vidas, amém? Aceitando a mensagem do Evangelho. E a grande comissão ainda hoje é poderosa. A igreja não está parada, não pensem. A grande comissão ainda hoje é muito poderosa, porque nós continuamos a pregá-la no poder de Deus. Sim, há aqui e ali coisas, não, mas nós continuamos a pregar a palavra no poder de Deus. E pessoas estão a vir à salvação. Aleluia, amém? E nós não pregamos na nossa força, no nosso poder, nós pregamos no poder do alto, do Senhor. Cheios com o Espírito Santo. Então, ponto número 2. 2 Tessalonicenses 2:11. O apóstolo diz assim: é por este motivo, ou seja, esta forte rejeição, por causa dessa forte rejeição, é que Deus lhes envia uma espécie de poder. Deus envia uma espécie de poder sedutor. Não é o inimigo, é Deus que envia uma espécie de poder sedutor, uma forte delusão, um forte engano. Sabia disso? A fim, como resultados de que creiam na mentira. Eu posso dar 2 exemplos, os irmãos conhecem. Há vários exemplos na Bíblia, vou dar um do Velho Testamento e um do Novo. O Velho Testamento, Deus levanta Moisés. Houve as orações do povo de Israel que estão na escravidão no Egito. Deus levanta Moisés, Deus resolve tirar, então, ouviu as orações do povo de Israel, tirá-los da escravidão do Egito. Prepara tudo. Envia Moisés e seu irmão Arão para falar com o faraó, para que deixasse o povo sair. O que fez o faraó? A Bíblia diz que endureceu o seu coração. Cada milagre que Deus operava para demonstrar a Faraó e aos egípcios que Deus era só ele, mais nenhum. E se ele estava a falar, era assim que ia acontecer. Fizessem eles o que eles fizessem. Ele começou a transformar coisas que eles adoravam como deuses. O Nilo, o grande Deus Nilo. Deus transforma as águas em sangue. E sangue era nojo para os egípcios. Sangue. O Deus dele, transformado em nojo. Deus enche as casas, as gavetas, debaixo das camas, dentro dos armários, debaixo das mantas, dentro das camas, tudo com rãs. Porque um outro Deus dos egípcios eram rãs, sapos, que eles adoravam como deuses. E outras coisas, mas Deus vai mostrando, vai gozando com os deuses deles, para mostrar, Deus sou eu. O que é que o faraó faz? Vai endurecendo mais o coração. Até que chegou ao ponto, o próprio Deus começou a endurecer o coração dele. Quando Deus viu que era óbvio que aquele homem ia ficar teimosamente naquele coração endurecido, Deus endureceu ainda mais o coração. Não foi? De tal modo que ele perdeu o seu filho, que era um Deus primogênito, no egípcio era um Deus, é o Deus da casa, é o primogênito. Morreu o filho, ou não foi? Ele deixou-o sair, mas depois arrependeu-se, pegou nas suas tropas especiais, no seu exército especial, foi atrás dele, não. Para buscar de novo, para levá-los outra vez para a escravidão. Mas Deus protegeu, não foi? E depois o mar se abriu, o povo passou, como vocês sabem, e aquele exército, aquelas hostes,
exércitos egípcios entraram com seus carros, cavalos, e tu para dentro do mar e o mar fechou. E houve uma grande sopa egípcia. Eu não acredito. Como é que é possível Deus abrir o mar assim que todos morressem afogados? Não. Os israelitas passavam num lugar aval. A água só chegava por os tornozelos. Então o milagre foi maior, porque os cavalos morreram na altura da água por os tornozelos. Olha aí. Olha aí. Por ele ter mantido o seu coração endurecido contra o Senhor, o próprio Deus endureceu ainda mais o coração dele. E quando se tornou óbvio que o faraó não iria mudar a sua atitude do coração contra Deus e contra o povo de Deus, Deus removeu as restrições, ou não? Ele removeu todas as restrições a ponto do faraó perder o mais querido ele tinha. Os seus deuses foram enxovalhados, agora perde o seu Deus mais próximo, o primogênito. O segundo exemplo, Paulo fala-nos desse segundo exemplo aqui nessa passagem de Escritura que estamos a ler. Encontra-se aqui na descrição do apóstolo sobre uma pessoa, que nós já lemos, mas eu vou explicar, uma pessoa que ouve o Evangelho e torna a ouvir o Evangelho, e as pessoas falam de Jesus, as pessoas falam da salvação, mas sempre rejeita, e vai endurecendo o seu coração, e não aceita porque não acredito, porque não sei o quê, aquelas coisas todas, não é? E fica naquela dele. Ora, o apóstolo Paulo tem uma palavra, um nome para essa gente, que se chamam, fazem pensando que são sábios, não são nada sábios, são tapadinhos. O apóstolo Paulo tem uma forma de explicar este tipo de gente. Vamos lá ler. Romanos 1, 28. E diz assim, Romanos 1, 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus. Considerando que quê? Desprezaram o conhecimento de Deus. Ele mesmo, ele quem? Deus. Ele mesmo os entregou aos ardis e às suas próprias mentes depravadas. Mentes depravadas. Que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Esta é a reação de Deus na vida das pessoas que por longo tempo ouvem a palavra, mas não fazem nada com ela, até mesmo rejeitam a palavra, insistem que eles é que sabem, eles é que têm razão, eles é que estão certos, eles não sei o quê, que isso é tudo uma conto de fadas, etc, etc. Rejeitam o plano de Deus para a salvação, rejeitam a justiça de Deus e preferindo continuar a praticar as suas próprias ideias, desejos e iniquidades. E Deus entrega-los a isso. Não é? Até mesmo crentes, há crentes teimosos ou não? Há crentes que não querem as coisas de Deus, querem as coisas como eles querem. Deus também os entrega a mentira deles que eles têm no seu coração. Eles vão dar cabeçada na parede. Diz, tu queres? Então vai. Eu já te avisei tantas vezes, meu Espírito já falou contigo no teu coração tantas vezes. Não faças isso, não é por aí, vem comigo, faz assim, vai à igreja, ouve a palavra, ama os irmãos, ajuda não sei o quê, vai ajudar aquele teu vizinho que precisa de ajuda, vai. Deus entrega essas pessoas ao seu coração endurecido. E começam a acontecer coisas desagradáveis em suas vidas. Mas não é Satanás que faz, é Deus. Para ver se de alguma maneira eles despertam. Porque a quem Deus ama, Ele corrige. Amém? Eles vão naquela coisa contra o conselho de Deus, naquele não te rales daquilo que diz a Bíblia, daquilo que me disseram fulano e fulana que amam Jesus, não sei o quê, não estão para isso, não sei o quê, e continuam na deles. Amém? E isso vai trazer correção da parte de Deus em suas vidas. E depois dão coisas de até mesmo destruir vidas. Eles podem destruir vidas, sabia? Deus é santo. Deus não é palhaço. Deus é santo. É amor, é amor. É amor, mas Ele também é justo, Ele também é santo. E o amor dele é na sua justiça, na sua santidade. Uma coisa,
Pena, para Deus não existe pena. Pena não é de Deus, pena não é da palavra. Deus não tem pena. Deus tem graça. Pena é aqui do mundo. Todinho. Dá mais 2 lostras que faz melhor. Aprende o caminho. Todinho, todinho, é. Olha aí. Neste caso, Deus simplesmente remove as restrições. É óbvio para Deus que a pessoa não quer. Mas Deus não quer que a pessoa se perca. Então, entrega a mentira dessa própria pessoa, o engano que essa pessoa tem no coração, para ele dar uma cabeçada na parede. Pode ser que ele desperte e, Deus, estou aqui, ajuda-me, Senhor. Sabia disso? Não é Satanás. Satanás, eu te amarro. Não é Satanás, é Deus. É muito fácil. Satanás é para aqui, Satanás para aqui. Eu costumo dizer que lá, uma tasca mais escura de Aveiro, lá no cantinho mais escuro dessa tasca escura, lá na mesinha no canto, está lá Satanás a chorar. Sempre eu, sempre eu. Hoje em dia, amados, nós vemos no mundo o que é muito mais do que rejeição de Jesus. Porque essa rejeição que o mundo tem para com Jesus, e o seu povo, a sua igreja, etc., é uma rejeição maligna, é uma rejeição satânica que faz parte do espírito do anticristo, que já cá anda. Não é? Vem com a sua própria mensagem, contrariando a mensagem de Cristo. De todos os meios possíveis e imaginários. Por quê? Porque para o mundo de hoje, amados, Deus é mau e Satanás é bom. Irmão, eu vou dizer uma coisa. Chegar um momento disso, não fala mais desse Jesus, ou levas um tiro na cabeça, então dê-me um tiro, por favor. Não serei o primeiro. Eu não vou negar meu Jesus, jamais. E vai chegar momentos desses. Aí vamos ver quem são os verdadeiros crentes. Número 3. 2 Tessalonicenses 2, versículo 12. Diz assim. Aleluia, ele vive. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Ah, não vou nada da igreja, que é isso? Pode continuar a ver. Como é que eles dizem? Come, dorme, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Viva a vida. Viva a vida. Estás-te a pôr na fila para aquele grande abismo. Lá embaixo tem fogo. Com certeza cada uma dessas pessoas já foram, repito, abordadas pelo Evangelho, através de pessoas, através dos médias, através de livros, através, sei lá, de comunicação, sei lá, televisão, internet, foram abordados sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus para a salvação. Eles foram abordados que precisavam de receber Jesus como Senhor e Salvador em suas vidas, etc. Mas sempre rejeitaram aquilo que eles diziam sobre Deus. Isto não é para mim. Isso é para gente assim, atrasadinha. Eles é pronto, tudo bem. Comigo não, eu sei melhor. Essas pessoas preferem continuar a viver no pecado, desfrutando do pecado, porque o pecado tem o seu prazer ou não? Temporariamente, como diz lá em Hebreus 11, não é? Desfrutarem dos prazeres do pecado. E deste modo, porque o verdadeiro arrependimento que Deus espera de nós, ou das pessoas que resistem a Deus, não acontece, então o que é que faz o Senhor? Ele remove as restrições, aleluia, amém? Por quê? Porque Ele resiste os orgulhosos e aos teimosos. Não é que diz a Bíblia? Em Provérbios 3, 34. Provérbios 3, 34. Ele, Deus, Ele é Deus. Deus ri com desprezo dessa gente esperta, que não quer Deus. Deus olha para ele, tu é muito estúpido, pá. Deus ri com desprezo dos arrogantes zombadores.
Entretanto, concede graça aos humildes, aqueles que dobram os joelhos ao Senhor e aceitam Jesus e aceitam aprender dele, etc. Versículo 35. A honra é a preciosa herança dos sábios, mas o Senhor expõe os insensatos à confusão. Quem é que expõe a confusão? Satanás? Não, o Senhor. É o Senhor. É por isso que Satanás às vezes está lá no fundo, lá na tasca a chorar. Sempre eu, sempre eu. Mas só as próprias pessoas são culpadas disso. Hoje um grande número desse tipo de gente, que é o bem chamam mal e o mal chamam bem, etc. Amém? Continua a crescer. O número continua a aumentar. Não sei se já notaram, os jovens que crescem na igreja, se os pais não vigiarem e não forem verdadeiramente filhos de Deus e viverem a vida da palavra lá no lar, quando esses filhos, assim que começam a ir para a escola, já começam a afastar-se de Deus. Quando chegam na universidade, já não vão mais à igreja. Acabou. É assim, não sei se já repararam nisso. A iniquidade é forte lá fora. Então, amados, infelizmente, o fim dessa gente, se não se arrependerem, será condenação no inferno e depois serão trasladados do inferno para o lago de fogo e enxofre. Não sou eu que estou a dizer, é a Bíblia que diz. E por toda a eternidade. Perante isso, fazer o quê, queridos? Nós estamos a sacrificar as nossas vidas para ver se as pessoas ouvem o Evangelho, aceitam Jesus e caminham com Jesus. Sejam salvos. Anos e anos eu trabalho aqui sem salário. Eu faço por Deus. Eu não sei o que é salário, sei lá quantos anos. Mas eu ainda estou bem, não estou? 20 aninhos de idade, olha aí. É Ele que me tem mantido. Porque eu pus a minha vida no altar dele. Sim, Pai, vou deixar tudo. Esqueço-me da engenharia, esqueço-me da minha profissão, esqueço-me de tudo, eu vou-te seguir. Com todos os tratos bons, maravilhosos e péssimos que eu tenho tido. E nós estamos aqui, o preço que nós temos a pagar, querido, não estou a dizer para a minha glória, eu estou a falar para o amor do Senhor e para o amor do próximo, que precisa saber conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então, fazem chacota de nós, falam mal de nós, mas ao mesmo tempo eu sei que o meu Deus lá no seu trono olha para essa gente e diz, tu nem sabes o que é que te espera. Ele ri-se dessa gente. Número 4. 2 de Tessalonicenses 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses 2, 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus. Sempre! Não é quando as coisas vão bem só. Quando as coisas vão mal também vamos dar graças a Deus. Em tudo dai graças, ou não? Por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido, nós fomos eleitos desde o princípio da fundação do mundo. Ele já nos escolheu para sermos salvos, ou não? Em santificação do Espírito, isto é, Espírito Santo, e fé da verdade, fé na palavra, pela palavra. Ele escolheu. Já desde a formação, ele sabia que Satanás ia fazer o que ia fazer, sabia que cada um ia traiçoá-lo, sabia todas essas coisas, mas ele já nomeou todo o ser humano para a salvação. Ele elegeu que todos fossem salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crescem fossem quê? Fossem, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Se existe alguém que deve ter uma atitude aceitável a Deus nesses dias de indecência, esses dias de maldade, esses dias de injustiça, nesse mundo, nas trevas,
Esse alguém é aquele que diz que ama a Deus, que é filho de Deus, que nasceu de novo. Nós não podemos misturar as coisas. Ou vivemos para Ele, ou vivemos para o mundo. Não podemos andar assim com um pé de um lado, um pé no... Isto é só um Raimundo. O Raimundo é que tem um pé no reino, um pé no mundo. Não é? Aleluia. Deus abençoe os Raimundos. Amém? E assim. Então, amados, se nós não tivermos atenção, não tivermos cuidado, nós que nos dizemos que somos crentes, podemos ser envolvidos, podemos deixar envolver-nos nas injustiças desse mundo, certo ou não? Nas iniquidades desse mundo. E isso vai endurecer o nosso coração. E nós vamos querer começar, em vez de avançarmos com Deus, não, vamos começar a retroceder. O coração vai esfriando. Vai dar, hoje não vou à igreja, amanhã não vou à igreja, depois já não vai mais, pronto. Cuidado. Sede fervorosos no Senhor vosso Deus. Como membros de Cristo nessa terra, nós devemos estar agradecidos, devemos estar gratos pela firmeza e comunhão que nós temos com o Senhor Jesus. Uns têm mais, outros têm menos, mas nós temos firmeza e comunhão, ou não? Nós acreditamos em Jesus como Senhor e Salvador. Nós não vamos largá-lo. Ele é o Senhor, nós vamos servi-lo, não vamos estar presentes. Em nome de Jesus, Pai, nós vamos fazer a nossa parte. Glória a Deus, custa o que custar, doa que doer. Vamos fazer a nossa parte em nome de Jesus. Aleluia. Vamos caminhar com Ele. Aleluia, porque nós estamos gratos. Estamos gratos pela família que o Senhor nos deu em Cristo. Aleluia. Vocês podem não me gramar muito, mas eu amo-vos. Eu amo-vos. Porque vocês são minha família em Cristo. É, não é? Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Nesse mundo cheio de trevas, de mentiras, de ódio, sem igual, nós amamos-nos, ou não? Vamos também regozijar pelos anjos. Os anjos de Deus, que Deus deu ordem para velarem sobre nós, sobre cada um de nós. Nós temos anjos poderosos a velarem por nós. Eles estão sempre a olhar para Deus assim. Quando Deus faz um sinal, já estão aí para nos ajudar. Aleluia. Mais rápido que o relâmpago. Apesar dos esforços de Satanás, das mentiras, dos ardis, da sutileza, da falsa sutileza de Satanás, né? Dos seus demónios e das pessoas que odeiam o Senhor, que diariamente censuram, falam mal da igreja, falam mal da Bíblia, falam mal de Deus, etc, etc. Apesar de tudo isso, o número de pessoas que estão a ser salvas diariamente aqui na terra está aumentando a cada dia. Cada vez são mais nascidos de novo. Com todos estes travões que o inimigo está a fazer para evitar que sejam salvos, pessoas que estão a ser salvas. Honra e glória ao seu santo nome. Aleluia. Ok, número 5, estou quase a acabar. 2 Tessalonicenses 2,14. Para o quê? Pelo nosso evangelho. Eu estava aqui a acelerar muito. É que o meu carro tem turbo. Para o quê? Pelo nosso evangelho vos chamou a quem? A nós, crentes, nós, pessoas, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus chamou-nos para a salvação, mas também chamou-nos para obtermos glória. Você é uma pessoa gloriosa. Não, eu sou humilde. Essa é falsa humildade. Você é glorioso no Senhor. Tão glorioso que Ele não tem problema vir habitar dentro de si. Bendito seja o nome do Senhor. Essa glória é resultado de uma vida de fé diária no Senhor, confiança diária no Senhor, amém? Na qual nós nos glorificamos no Senhor, aleluia. Essa glória é o resultado de uma vida de louvor e adoração diária ao Senhor nosso Deus, amém? E nós glorificamos a Deus no nosso louvor, na nossa adoração. E tal como Abraão, apesar das situações,
Ei, você não sei se já se deu conta, às vezes você está com fé, mas também está com incredulidade. Já notou isso? Alguém? Eu já. Você quer, mas algo diz que a incredulidade quer anular a fé, não é? Olha o que diz a Bíblia de Abraão. Romanos 4, versículo 20. Apesar disso, Abraão glorificou a Deus. Romanos 4, 20. Diz assim, Abraão, eu vou pôr lá, não está na Bíblia, não está, Abraão, mas é para vocês entenderem o contexto. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Olha aí. Ele não disse, não vou acreditar nisso que Deus está dizendo, não acredito. Não. Ele não duvidou, ele ficou firme, estava a dúvida, será mesmo? Mas não, eu vou confiar. Ele escolheu confiar em Deus, amém? Apesar da incredulidade. Por isso ele foi fortificado na fé. Oh, glória! E ele deu glórias a Deus, ou não? Às vezes acontece isso conosco. As coisas parece que são mais evidentes, que as coisas vão para mal e não para bem. Parece que fique firme na sua fé. Você vai dar volta a isso em nome de Jesus. Você e o seu Deus. Número 6. 2 Tessalonicenses 2,15. Aqui. Então, irmãos, estai firmes. Retende as tradições. O que é tradições? Jesus diz que vós invalidais a palavra pelas vossas tradições, e aqui Paulo está a dizer tradições. Estai firmes, retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Estas tradições, se vocês forem ao grego, é uma palavra totalmente diferente da outra tradição. Estas tradições a que o apóstolo se refere aqui nas Escrituras, não são tradições, hábitos, costumes fora da palavra. Não, mas não são doutrinas de homens, mas são ensinamentos da palavra que nos foram passados de geração em geração. Não é? Gerações anteriores a nossas, nossos pais, nossos avós, nossos tios, que eram crentes, que eram tementes a Deus, eles foram ensinando essas coisas lá na revelação que eles tinham, nos seus dias, das coisas de Deus. E muitas dessas coisas, o apóstolo diz, para nós retermos essas tradições que nos ensinaram. Porquê? Por exemplo, altares pessoais. Nós devemos ter um altar pessoal. Você tem um altar pessoal? Você, como crente, deve ter um altar pessoal em sua casa, onde você vai para falar com Deus, onde você vai para ler a Bíblia, onde você vai para adorar a Deus. Você tem que ter um altar pessoal. Jesus diz, festa no quarto, não é? Um altar pessoal. Outra coisa, orações matinais. A Bíblia não diz especificamente devemos só orar de manhã, mas a oração matinal é boa, não é? Os nossos avós ensinaram-me. A minha mãe me ensinou. Oração matinal. Menino de 4 anos de idade. Eu já orava. Lá estava eu de joelhinhos lá no meu quarto. Estava a orar. Vai ver um miúdo de 4 anos agora, a ver se eles oram. Ora uma ova. Ensinamentos. Amém? Tempos pessoais de adoração com o Senhor. Deus, como eu te amo, Senhor. Eu te adoro, tu és meu Deus, tu és digno de toda adoração. São tradições que têm valor, ou não? Que têm valor em nossas vidas. São importantes para nós. O que nos foi ensinado pelos nossos pais, tementes a Deus, por nossos avós, tementes a Deus, por nossos tios, tementes a Deus, por nossos professores, tementes a Deus, por nossos amigos, sei lá, tementes a Deus, nós devemos reter. Amém? Para caminharmos com o Senhor, desde que essas tradições estejam em linha com a palavra de Deus. São boas tradições. Têm o seu valor, amém? E não podemos lançar fora. Muitos lançam fora porque são coisas dos antigos. Hoje tudo é modernice. Isso já não se usa. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Se há uma coisa que está sempre em voga, se há uma coisa que é sempre moderno, é a palavra de Deus. Porque essa é eterna. Não é? Então, amados,
Não vamos lançar fora nada, vamos ficar com a palavra, vamos reter a palavra. Há crentes que estão sempre à procura de novidades. Eu creio em Deus. Há dias mandaram-me um WhatsApp, eu fiquei, Deus me perdoe. Fiquei indignado. Mas depois também orei. Eu não vou mencionar a coisa, mas a pessoa está sempre à busca de novidades. Se é uma coisa de boa que acontece, não é Jesus, não é Deus, é fulano, cicrano e outro e aquele outro. Não é Jesus, não é Deus. Dão glória a esses demônios, em vez de dar a glória a Deus, porque a Deus pertence a glória, ou não? E por isso correm o risco de facilmente naufragarem na fé, tropeçarem na fé. E aí, baixaram seus braços, baixaram as suas armas, as suas armaduras, o inimigo vai atacar. Ataca mesmo. Ensinamentos trazem-nos estabilidade, queridos, para a nossa vida cristã, quando praticados de coração, com fé, naquela nossa forma, como diz Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando buscamos em nossa vida primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus em nossas vidas, sabe, nós vamos viver uma vida estável. Posso não ter isto, aquilo, aquilo outro, mas eu vivo estavelmente. Eu tenho mais estabilidade que uma pessoa com milhões no banco. Eu tenho mais estabilidade, porque eu sei em quem eu tenho crido, como diz o apóstolo Paulo. Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Os outros não têm. Passam mal à noite, não dormem à noite, preocupados com isso, tem medo que venha o ladrão roubar isto. Eu tenho paz, glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Vale a pena ficarmos firmes. E, amados, outra coisa, e eu não tenho esse problema. Se eu não sei uma coisa da palavra, eu não vou ensinar. Se eu não sei para mim, eu não sou ninguém para ensinar coisas que eu não sei, ensinar a outras pessoas. Eu não vou inventar. Eu prefiro repetir aquilo que eu sei. E que não está errado. Até o apóstolo Pedro concorda comigo. Sabia disso? O apóstolo Pedro concorda comigo. Ele dá-me razão. Quer ver? 2 de Pedro 1:12. 2 de Pedro 1:12. Por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que estáis bem inteirados. Vocês já conhecem esses princípios, vocês têm conhecimento, estão inteirados, sabem como é. Mas eu não me vou cansar. Amém? Eu vou cuidar de lembrar-vos desses princípios, mesmo que vocês já sabem. Amém? Assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebestes. Um professor na escola bíblica, falando sobre esse tema, ele diz que quando nós tornamos a estudar aquilo que nós pensamos já sabemos, nós vamos descobrir que tinha muita coisa que a gente não sabia. O exemplo que ele deu é, se nós pregamos aqui um prego a atravessar uma madeira, o prego passa a madeira e fica assim, com a outra ponta do outro lado da madeira, assim. Mas se nós vergarmos aquela ponta contra a madeira, fica mais firme ou não? É a mesma coisa quando nós estudamos aquilo que pensamos que já sabemos. Nós firmamos ainda mais na palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos dar ainda mais revelação naquela palavra. Então, a oração para a estabilidade no mundo instável. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. O apóstolo Paulo ora por si, por mim, por todos nós, pela igreja, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança da graça, pela graça, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Irmãos, desculpe, mas eu tenho que partilhar isso convosco. Eu não sei o que está a acontecer aqui. Ué. Recebeu dinheiro. Uma mensagem, recebeu dinheiro. Xandai. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
a oração para tempos, em tempos de instabilidade, para estarmos estáveis. Que Deus vos conceda ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. E sabe, essa boa esperança que fala ao versículo 16, consolação e boa esperança para a graça. Essa boa esperança, sabe qual é a boa esperança? Outra parte da Bíblia diz que a bem-aventurada esperança, a boa esperança, sabe o que é? É a antecipação com alegria, Senhor, para a vinda do Senhor. E sabe que quando você tem essa esperança pela vinda do Senhor, que o Senhor me venha, Senhor, eu não quero ficar para trás, eu quero ir contigo. Sabe, essa coisa, essa espera no Senhor, sabe o que faz na sua vida? Purifica-o. Olha aí, eu não sou eu que estou a dizer. 1 João 3, versículo 3. 1 João 3, versículo 3. Não sei o que é que essa tradução vai dizer, mas vamos lá. E todo o que nele, e todo o que tem nele, essa plena confiança, essa esperança, purifica-se a si mesmo ou não? Assim como ele é puro. Porque você vai viver uma vida estável, no mundo instável, porque você quer ir, quer subir com ele, quer se encontrar com ele. Não é? Então você vai viver a sua vida direitinho para agradá-lo. Amém? Você não quer ficar para trás. Aleluia. Essa esperança, essa fé em nossos corações deve ser imovível. Aconteça o que acontecer, surja o que surgir. Imovível. Sabe? Esse mundo é um mundo corrupto. Pessoas roubam. Meio mundo rouba outro meio mundo. Até mesmo coisas necessárias têm a ver com vida e morte. As pessoas roubam. Corrompem. Quero saber se as pessoas vão morrer. Quero saber se são meus irmãos, são meus familiares, são da minha nação. Quero saber, quero dinheiro. É o mundo que nós estamos, irmãos. Temos que viver com Jesus nesse mundo. Amém, queridos? E por isso eu vou só dizer para terminar. O arrebatamento da igreja, a palavra arrebatamento no português veio do latim rapto, que em português também existe a palavra rapto, não. Jesus vem raptar a igreja da terra. Jesus vem o quê? Raptar a igreja da terra. E esse arrebatamento faz tanto parte da graça de Deus, como faz parte da graça de Deus o novo nascimento, como faz parte da graça de Deus a transformação e maturidade pela palavra e o Espírito em nossas vidas. O rapto da igreja é pela graça de Deus, porque Ele nos ama. Porque o que vem depois não é para nós, é para os desobedientes. Agora, apenas Deus e o Senhor Jesus Cristo podem encorajar-nos a fim de nós ficarmos estabelecidos, firmados, termos estabilidade em nossas vidas no mundo tenebroso em que vivemos, Pai. Tudo se levanta contra Deus, contra os valores de Deus. E tudo quer aquilo que Deus diz que é pecado. Esse é o mundo que estamos a viver hoje. Então vamos orar, irmão. Nós somos discípulos, Senhor Jesus. Temos de ganhar almas. Temos de falar com as pessoas. Eu tenho um grupo de pessoas que queria vir para a nossa igreja, de outra igreja. Eu disse, não. Você fica ali. Você fica ali. Vocês todos. Ah, pastor, não. A igreja de Jesus não é um restaurante. Hoje vamos ali. Amanhã vamos. Não. Se Deus os plantou ali, é ali que vocês ficam. Sim ou sim? Porque aquele servo de Deus, Deus o ama também ou não? E merece honra e respeito e carinho. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor e teu carinho, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Honra e glória ao teu santo nome, Pai. Nós não queremos pescar no aquário, Pai. Nós queremos ganhar almas lá fora, pessoas que ainda não sejam ganhas para ti, Senhor.
Deus, a tua igreja não é um negócio, Pai. A tua igreja não é, Senhor, uma coisa para comercializar. Porque quem morreu na cruz não foi o euro, quem morreu na cruz foi Jesus. Honra e glória ao teu santo nome, Pai. E por isso mesmo, Senhor, nós oramos, Senhor, que nós possamos ser usados por Ti, para estar à frente de pessoas às quais nós devemos falar de Ti, Senhor. Do Teu amor, do Teu carinho para com elas, a fim de que elas, ouvindo, possam aceitar e serem salvas, em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos, as Tuas filhas, Senhor, o resto dessa tarde, dessa noite, e uma semana abençoada de vitória, de paz em seus corações, lá no seio familiar, Senhor, e onde quer que estiverem, em nome de Jesus, Senhor, que brilhem a Tua luz no meio dessas trevas, Pai, em nome de Jesus. E os santos do Senhor dizem? Amém. Amém.